Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Carreira Pujante. Hoje com uma presença muito especial, direto de Ribeirão Preto, aqui na porta da Harvard Agribusiness School, com o Dr. Bruno Maso. Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Hoje que a gente vai compartilhar com todos os seguidores, inscritos aí do canal, um pouco mais da sua trajetória, que tem uma bagagem aí. Já não vou denunciar a idade, vou deixar para você falar, mas já há alguns bons anos aí na defesa dos produtores rurais. Mas antes disso, gostaria de me apresentar. Meu nome é Vander Neto, sou fundador da Agro Pujante e quero te fazer um convite. Deixe seu curtir, já se inscreva no canal, porque é assim que a gente consegue levar a mensagem mais longe e fortalecer juridicamente o setor mais pujante do Brasil, que é o agronegócio. E vamos seguir aqui com a conversa. Bruno, tomando a liberdade de chamar só de Bruno, senhor doutor, mas já queria pedir para você começar aí contando um pouquinho do início da sua trajetória, de onde você vem, como que foi sua atuação no início da advocacia. Você sempre sonhou em ser advogado e, se sim, sempre foi um desejo de ir para o agro? Como que teve essa conexão com o setor? Vander, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Acompanho o seu canal, vejo o seu trabalho já faz um tempo, estou nos grupos. É uma maravilha o que vocês estão fazendo, porque a união faz a força e o agro precisa de muita ajuda. Eu sou advogado, tenho 47 anos, não tenho problema nenhum com a idade, 25 anos de advogado. A minha trajetória como advogado, ela vem de uma ideia de querer estudar e fazer algo que a minha família fez pelos produtores rurais, mas de outro jeito. O meu avô paterno, em 1948, junto com o meu bisavô, eles inventaram uma bomba para tirar água de poço. Até aquela época, se tirava água de poço no Brasil... Poço artesiano. Poços artesianos, cisternas, com uma corda e um balde. Sim. E eles inventaram um mecanismo que mudou a vida do campo. E venderam o Brasil afora, inclusive até para a África. Que legal. E o meu pai seguiu isso, montando sistemas de irrigação e distribuição de água em propriedades rurais. A minha cidade natal é Itápolis. Itápolis, à época, era o maior produtor de laranjas do mundo. Então, existiam muitos laranjais e meu pai trabalhava com isso. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Ele furava poços, jogava água para cima, como o avô fazia, colocava as caixas d'água e distribuía água para a fazenda para irrigar laranja e fazer pulverização. Eu cresci nesse meio, então desde que eu nasci, eu fiquei no campo, eu ia para a roça fazer os serviços, e eu olhava aquilo e falava assim, mas eu não quero fazer exatamente isso, porque eu não tenho essa vocação de professor pardal que eles tinham ali, de inventores. E eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Eu falei, então eu vou fazer direito, vou ser o primeiro advogado da minha família e vou me especializar em defender os produtores rurais. Já que a minha família trabalha com produtor rural, eu vou continuar trabalhando de outra forma. E tinha alguma familiaridade com a demanda, assim, eu já vi uma demanda, algum advogado de referência, assim, que você via e falava, não, esse atua no agro? Ou não? Na verdade, ainda naquela época não tinha muito isso, que era jovem, Nada, né? E o agro daquela época, eu estou falando aqui de 1996, 1997, Sim. Quando eu fui para a faculdade. Era um outro momento, mas como a cidade, a região toda onde eu estava inserido, é eminentemente agropecuária, eu já sabia que se eu quisesse trabalhar ali, eu precisaria trabalhar para produtores rurais. Tá conectado com Exatamente. Então, eu me formo como advogado e começo a trabalhar com produtores rurais e, naquela época, o direito ambiental estava começando a pegar, porque em 1998 teve uma legislação, veio a Política Nacional do Meio Ambiente e eu fui fazer pós-graduação em direito ambiental para ajudar produtores rurais a regularizar as suas áreas, porque naquela época tinha muito auto de infração, Ministério Público em cima, e uma coisa foi puxando a outra, então eu me especializei primeiro em meio ambiente. Tempos pretéritos ao Código Florestal, né? Exatamente, aí o Código Florestal vem em 2012, e aí eu continuo trabalhando para produtores rurais, até que eu chego num escritório que tinha como seu principal cliente uma indústria de refino de óleo de soja. E eu fiquei 7 anos no jurídico, trabalhando direto com o mercado de soja, desde o plantio da soja até a importação do óleo bruto, a transformação em óleo refinado e a colocação disso na gôndola do supermercado, na lata de óleo que a gente vê hoje. Então eu aprendi tudo isso, fiquei por 7 anos lá, foi uma nova faculdade, aí foi uma faculdade de agronegócio. Sim. Mesmo. Essa fábrica até hoje irrigação, funciona. Laranja e ainda teve o óleo de soja. E aí foi a soja. Quando a laranja na nossa região começou a perder força por causa de greening, cancro, cítrico, problemas fitossanitários, a cana se instalou.
e eu comecei a trabalhar para um cliente que cortava cana para a usina. E aí eu me especializei no setor de cana e hoje eu tenho 7, 8 empresas que prestam serviço para várias usinas, trabalho direto com usinas e fui ampliando essa minha atuação. Então, não só como advogado, mas como empresário também. Ou são seus clientes? Os meus clientes são empresários, mas eu trabalho com eles na frente de contratação, gestão de contratos. Legal. Mas também no fomento das atividades deles, mais como empresário do que como jurídico. Eu tento encontrar soluções, inclusive financeiras, para as empresas com quem eu me relaciono. Sim. Então, eu costumo dizer que o advogado de hoje ele tem que ser um gestor jurídico. Um braço do negócio. Um braço do negócio, porque quem não conhece o negócio, no agronegócio, não consegue advogar. E principalmente, ser um tomador de decisão direto, ou influenciar com posição essa tomada de decisão. Que eu vejo, sempre tem o advogado em cima do muro, né? Então, o produtor, esse perfil do cliente do agro, ele quer um encaminhamento. Tá bom, doutor, e aí? O que eu faço com essa informação? Sim. Porque tem aquela velha máxima, advocacia é profissão de meio, tudo depende. Ó, tem esse cenário, tem aquele, mas é você que escolhe, eu sou totalmente isento. E cada vez mais a gente vê o mercado demandando uma responsabilidade maior do advogado na tomada de decisão do negócio. Exatamente. Então, entender como a interpretação jurídica de um determinado fato, de um determinado conflito, ou até mesmo de uma prevenção, de um planejamento ali, que seja tributário, qualquer que seja, ou na estruturação de um contrato, estruturação do negócio, mas que o advogado cada vez mais, especialmente no agro, ele passa a ser um protagonista na tomada de decisão, juntamente com o cliente. Exato. Seja produtor rural, executivo da companhia. E eu vejo que essa visão corporativa, né, executiva, é muito legal. Então você já teve isso, desde o início da atuação, uma visão clara de que essa era a linha. Até eu imagino, e aí você pode dizer, Bruno, foi relacionado também, teve uma origem muito em testemunhar seu pai, aí, seu avô, como empresários do setor, você dentro de casa testemunhando aquela necessidade de tomar decisão, ser mais resolutivo. Isso influenciou, de certo modo, a sua condução em relação com os clientes? Sem dúvida. Como eu disse, o meu avô criou uma engenhoca que virou uma máquina, e essa máquina fez com que ele tivesse que ter uma empresa. E a partir daí ele teve que gerir uma empresa. E o meu pai também teve que gerir uma empresa. E em tempos difíceis. Então várias crises se instalaram no setor. Como se instalam crises no agro? O agro é cíclico, ele tem os seus momentos de commodity lá em cima, commodity ali embaixo, custo lá em cima, conflitos geopolíticos, tudo que a gente viu aqui na imersão hoje, para mostrar um panorama de como é esse setor tão sensível. Então, se você não tiver uma visão holística do negócio e estar do lado do produtor rural, do empresário rural, da agroindústria, para que ele direcione as suas decisões, como você bem disse, fazendo parte do processo decisório, não apenas só dizendo assim, faça isso ou faça aquilo, pode ser que dê certo, não. O produtor rural não quer saber que você, não gosta que você diga assim, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. O que você tem que dizer para ele é assim, isso aqui funciona desta forma e tem este risco. Porque ele está acostumado com o risco. Ele tem a empresa mais difícil de gerir, que é céu aberto, clima, juros, tomada de crédito, conflitos geopolíticos, tudo isso impacta o produtor rural mais do que qualquer outro empresário. Então, hoje, o advogado que não tem a noção de que é necessário conhecer o negócio, ele vai ficar relegado ao contencioso, ele vai ficar relegado àquele processo antigo, que hoje a gente está vendo que com inteligência artificial, com essas mudanças tecnológicas, isso tende a ficar ainda mais competitivo e achatar valor de honorário. Então, para você atuar num ramo tão importante como o agro, com contratos tão valiosos, você tem que dar uma assertividade maior, como você colocou. Há uma objeção natural do produtor rural com o advogado. Porque ele vê o quê? O que esse engravatado vai poder dizer para mim que estou lá na roça, que estou lá o dia a dia suando meu rosto, esse cara correndo sabe risco, do meu negócio. Como é que ele vai dizer que ele sabe mais do meu negócio? Você precisa mostrar para ele com números, com dados, com informações, que você entende o negócio dele. E que você se coloca no lugar dele para tomar essa decisão. E que naquele aspecto do negócio, não é todo o negócio, exatamente, naquele aspecto do negócio. Se colocar no lugar certo. Porque aí, a partir do momento que ele entende, ele se sente representado, ele se sente entendido, ele quebra a primeira objeção. Opa, essa pessoa, esse profissional pode me ajudar no processo de tomada de decisão. E o produtor rural tem uma questão ainda diferente de todo e qualquer cliente. Uma vez quebrada a objeção, conquistada a confiança,
ela é para sempre. Se Sim. você fizer um bom trabalho... Eu tenho clientes de 20 anos. Sim. 20 anos, mensalistas que pagam pelo simples fato de fazer assim, eu preciso ir lá tomar uma decisão. Você vai comigo? Sim. Então, esse elo, ele é muito fiduciário e ele decorre disso. E Bruno, dentro dessa formação, né, você decide aí ser o primeiro advogado da família, faz a graduação, 25 anos depois você está aqui, de fato, concluindo, já concluiu o LLM com a Harvard em Direito do Agro. Como que foi essa formação também? Você chegou a conciliar muito com a academia, com esses cursos, formações práticas? Teve alguma que te marcou, ou uma obra, um autor que te marcou muito na sua formação, que você entende que isso me influenciou a visão? Ou foi muito essa visão, convivência, contato com o cliente, contato com o mercado? O que você recomendaria para os advogados que estão nos acompanhando? Eu gosto muito do conceito de role model, né? Encontrar um modelo para se inspirar. Eu me inspiro em empresários, né? O que esse empresário fez para mudar o mercado dele? Como ele fez para acelerar o processo dele, né? É lógico que nós temos os nossos baluartes da advocacia, mas a minha formação, depois que eu fiz a pós-graduação em Direito Ambiental, eu passei num concurso público, eu sou advogado público também há 16 anos. Que bacana. Então eu advogo no agro, eu tenho que advogar em licitação, eu sou advogado da segunda maior plataforma de e-commerce do Brasil, então eu tenho que entender de direito digital, eu tenho que entender de marco civil da internet. Então por um período da minha vida eu fui me dedicar a entender o direito público, depois eu fui me dedicar a vários cursos para entender direito digital, então cursos rápidos, de aplicação rápida. Como E você segue exercendo essa função pública? Há 16 anos, agora em dezembro vai fazer 16 anos ininterruptos. Lá em Itápolis? Lá em Ibitinga, na cidade do lado. Legal. E aí eu tive um escritório que foi crescendo, só que o propósito do escritório foi se distanciando do agro. Uhum. E eu não queria, e eu tentei trazer o escritório para essa realidade, mas os meus sócios queriam fazer outra coisa. Eu simplesmente falei assim, muito obrigado. Peguei os meus clientes, montei um escritório novo, a Rocha Maso, voltada para o produtor rural, eminentemente digital. Nós já nascemos no digital e aí começamos a fazer os conteúdos na internet. Isso eu queria te perguntar, como que foi essa virada assim, de você entender que o digital, a comunicação é relevante para o cliente final? Porque tem no meio jurídico, o pessoal fica muito com esse preconceito, por óbvio é um preconceito, sendo muito direto aqui, é um preconceito ignorante por desconhecer os resultados que isso traz, mas o preconceito de falar, o advogado está gravando conteúdo é o blogueirinho, pelo contrário, é o advogado que está se mantendo atualizado e está comunicando isso ainda com a base de parceiros e clientes, e isso origina. Mas como que foi esse despertar e principalmente, né, o processo, porque até começar a vir os primeiros resultados não é de um dia para o outro, sim, não é no primeiro, segundo post que vai vir de forma consistente. Se você puder contar um pouquinho mais. Como eu disse, eu advogo para essa plataforma de e-commerce, então eu tenho contato com esse mundo digital. Evidentemente que eu tenho uma visão de dentro do negócio, como escalou, como essa números todos. Como essa plataforma, eu comecei a advogar quando ela era um outro negócio, o dono é um gênio, ele criou esse negócio e ele, na pandemia, ele virou um gigante porque ele teve a ideia certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, que só os grandes têm essa sorte. Então, como eu já tinha isso, eu já tinha certeza que o digital era algo que você não podia mais desconsiderar, seja lá em qualquer atividade, eu tentei vender essa ideia dentro do meu escritório e eu não consegui. Porque os outros advogados diziam, isso aí não vai virar nada na internet, você vai falar do mesmo jeito que você falou assim. E eu tinha a certeza absoluta que eu podia fazer isso. Eu tinha certeza, e tudo parte de uma decisão. E eu precisei decidir romper com aquele escritório, sim, criar outro, para poder levar o meu sonho adiante. E qual é o meu sonho, o meu propósito? É o mesmo sonho da família, é ajudar o produtor. Então, como é que você ajuda alguém? Com informação de qualidade. Sim. E aí eu fui falar com 2, 3, 4 amigos e eu fui desencorajado por todos. Você tá louco? Você vai falar pro produtor rural? Você acha que o produtor rural vai ver um vídeo no YouTube? Você acha que ele vai parar meia hora para ver um vídeo de direito no YouTube? Contra tudo, contra todos, nós seguimos nosso plano, criamos os conteúdos. No início, eu te falo, Wander, era assim, eu vejo os vídeos, eu não tenho vergonha dos vídeos, porque eu não tenho vergonha de nada que eu faço. Sim. Eu tenho vergonha de repente não fazer aquilo que eu tinha que fazer e eu fico envergonhado. Mas eu vejo a evolução da comunicação. Sim. Eu fui estudar, agora eu me dedico a ler livros de comunicação. Prática, né? Prática, como é que eu melhoro a comunicação. E quando eu comecei a dizer assim, eu preciso ser eu mesmo, para conversar com ele, como a minha avó conversava comigo, aqueles jargões lá de trás, o produtor se conectou.
E hoje a gente está Legal. com quase 17 mil inscritos, num canal que tem 1 ano. E o foco foi todo no YouTube? Como que foi esse Omnichannel? Não, vamos focar em um canal, Nós depois a gente diversifica. começamos em todas as plataformas e o YouTube é uma plataforma de conteúdos mais densos. Sim. Então, eu queria dar aula. Mais aprofundado. Eu queria dar aula, porque você não consegue ir... Muita edição ou pouca edição? Pro produtor Zero rural? edição. Zero edição. Você que vê os nossos vídeos no canal, é colocar na câmera. O Pedro, que eu falo, o Pedro tá aqui comigo, que é o designer que cuida da comunicação, ele fala assim, 3, 2, 1, Valeu. ele só vai cortar esse 3, 2, 1 e no final, para ficar o vídeo. Do jeito que ele é preparado, ele é upado no YouTube. Se gaguejou, se teve cagoete de fala, é do jeito que não tem tá. edição, porque eu não quero. Eu quero Sim. ser verdadeiro, eu quero ser eu Exato. mesmo. Quando eu erro. E eu quero que o erro vá para lá, porque todo mundo erra. É assim que a gente se conecta de verdade. Não fica artificial. E isso, a gente tem uma métrica, né? Quanto mais limpo, menos maquiado o conteúdo, melhor tá sendo a performance. O pessoal quer essa realidade, quer um bastidor, quer esse bate-papo. Então, até num formato nosso também, podcast, a gente decidiu, né? Falou assim, gente, vamos fazer nos próprios eventos, a gente vai puxar uma cadeira, vamos bater um papo e conhecer na hora, pô. Igual aqui, eu tô conhecendo sua história aqui. Exatamente. E legal, nada arranjado, roteiro. Não, vamos bater esse papo. E algo que você comentou, Bruno, eu gosto muito de defender. Eu gosto de andar com gente que tem resultado. A pessoa pensa, pô, mas só quem tem sucesso. Não. Quem tem resultado é quem fez alguma coisa. Que o resultado negativo também ensina. Agora, você virar para uma pessoa e perguntar assim, você tem resultado, e a pessoa falar não, pode correr. É porque as pessoas não tentou nada. Exato. Porque a pessoa, até mesmo quem está carregado de fracasso, é um empilhamento de fracasso que chega no sucesso. E eu gosto de dar esse testemunho, porque antes de chegar pujante, eu tentei criar movimento grupinho com 12 pessoas, tentava criar encontros semanais, tentei criar núcleo de estudo. Foi uma série de tentativas. Erros, até chegar, eu já tinha até registrado a marca. E aí depois a gente criou um grupo de WhatsApp, já foi uma pauta assim, e até hoje. E eu, dentro da empresa, eu gosto de falar, dentro da empresa, tanto no escritório, eu gosto de falar. A Apple, a Nvidia, a SpaceX também está errando. A questão é, a obsessão continua. A vontade de acertar continua. E, obviamente, com a evolução da empresa, você vai melhorando o processo, métricas, vai conseguindo dados da sua própria experiência. Aí desde o primeiro vídeo, consegui uma série de caguete, gatilho de fala, CTA, gancho, que aí vai aperfeiçoando e o próprio seu público vai ficar dentro do carro. Mas é muito legal isso. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque os advogados, em sua grande maioria, tem muitos que já estão produzindo conteúdo, mas é um tipo de linguagem também que o pessoal não costuma muito bater esse papo, né? O que foi, assim, algo que mexeu mesmo com a sua percepção? Pô, conteúdo teve um tráfego pago, ou algum outro pilar fundamental que você falou assim, isso mudou meu jogo? Bom, inicialmente, quando a gente começou, eu me propus a dizer assim, eu quero ser eu mesmo. Eu não abro mão de ser eu mesmo. E eu não quero ficar aqui falando juridiquês, porque eu não falo juridiquês com os meus clientes. Eu tenho que ser verdadeiro, porque a responsabilidade decorre da verdade. Mas dando um passo atrás, falando desse último gancho, eu fazendo um recorte. Eu ouvi uma certa feita um grande empresário americano, ele dizendo assim, não existe fracasso que resista a 12, 15, 18 horas de trabalho em algo que você ama. Então, o fracasso ele só acontece se você desiste. Porque eu errei muito e os meus erros foram as minhas maiores lições. É muito fácil, quando você vence, você se acostumar e parar de se cobrar, de evoluir. Quando você erra, você é obrigado a evoluir. Então, no fracasso, existe o início do seu sucesso. Sim. E o sucesso, ele é medido de diversas formas. Para mim, o grande sucesso é quando alguém vem num vídeo e comenta muito obrigado, estou usando isso no meu dia a dia. Esse é o maior dos resultados. Porque se eu transformei a vida dele de alguma forma, com um conteúdo que eu fiz com todo carinho, com todo amor, porque eu gosto de fazer meus conteúdos, eu faço, eu reviso, o roteiro é meu, não tem ninguém, eu só vou gravar aquilo que eu falo. Faz sentido? Isso sou eu. Sim. Sou eu falando. Se você chegar com um roteiro seu para eu fazer, muito provavelmente eu vou falar não. Pode ser que se a gente sentar juntos e adequar para que a gente fale a mesma língua, eu até topo. Mas do ponto de vista da criação, eu sou o roteirista, eu sou o ator e eu sou o comunicador. Voltando Faz no toda ponto... a diferença, né? Essa capacidade de produzir. Até porque deixa eu te falar ali um script para falar com a alma. Então,
essa opinião, né? Como a gente quer acompanhar lá no seu canal, deixa eu ver o que é que o Bruno acha sobre esse assunto aqui. Embora, apesar de qualquer divergência, eu vou enriquecer também a minha visão, porque eu vou enxergar mais um ponto. Talvez para reforçar aquilo que eu já acredito, ou para enxergar um novo ponto, ou para até mesmo discordar. E dizer, eu Exato. encorajo os meus seguidores, os inscritos e quem chega no canal, porque a gente tem uma retenção muito grande de inscritos que retornam, e tem espectadores únicos também, que às vezes o vídeo dá aquela hypada, vai para 40, 50, 60 mil visualizações, e você vê que tem muitos espectadores únicos, Sim. que acabam depois retornando. Olha, eu gostei disso, eu vou ver mais um, Sim. a hora que você vê, às vezes a pessoa até entra em contato com a gente e fala, eu vi um vídeo, depois apareceu. Mas você me perguntou lá atrás do multimodal, das multiredes, né? Sim. Quando a gente começou, olha, nós precisamos fazer sucesso no Instagram. Todo mundo quer fazer sucesso no Instagram. Isso vinha do marketing, do branding. Olha, o Instagram, dá. Vamos fazer uns vídeos no YouTube. E aí nós contratamos um gestor de tráfego. Até então era tudo orgânico. E a grande maioria dos nossos vídeos é orgânico. A gente tem muito bom resultado no orgânico, agora que já deu uma tracionada nas redes. Ele falou assim, mas e YouTube? Eu falei assim, no YouTube eu posso ser eu, porque para eu fazer um vídeo de 1 hora, eu faço com o pé nas costas. Agora, um de 1 minuto é difícil. É muito difícil com esses scripts, com esses prompts, com essas coisas, com esses teleprompters, eu me embanando todo, porque já sou mais velho, não tenho isso. Tô melhorando nisso, mas eu te falo uma coisa agora, Wander. Nos últimos 6 meses, eu nunca mais usei um teleprompter. Eu falo aquilo que eu estou preparado para falar. Então eu tento me preparar muito. Os meus conteúdos, eu cruzo dados, eu pego dados de mercado, dados internacionais, eu faço um conteúdo técnico que eu me orgulhe. Falo, poxa, eu gostaria de receber um parecer desse aqui, de um colega, de alguém que eu contratasse. Só que isso aqui não vai vender do ponto de vista audiovisual, porque ele é muito técnico. Aí eu estaria falando com você numa mesa discutindo um assunto técnico. Aí eu criei uma forma de construir roteiros que eu estudo todo dia. Quais são as maiores retenções? Até porque você comunica com o produtor rural, não com o advogado. Não com o advogado. Com o CEO de uma empresa, nada disso. Eu preciso falar para o produtor rural. Para pessoas que se interessam pelo agro. Isso é importante. Então, o pessoal fica assim, ó, o medo da crítica da pessoa. E aí vamos supor aqui um nome hipotético. O Joãozinho. O Joãozinho tem medo da crítica dos advogados. Mas a estratégia precisa ser para comunicar com o produtor. E aí, no meio do caminho, ele nem comunica com o produtor e nem fala a linguagem jurídica. O crítico vai dizer. Fica no limbo. Fica no limbo e o conteúdo fica ruim. Porque ele fica inseguro. Então, definir a persona é fundamental. Por consequência, embora você faça direcionado ao produtor, vai chegar para o advogado. E alguns advogados vão assistir. Consultores, agrônomos. A persona está bem definida. Está bem definida. Na Pujante, a gente tem uma persona muito bem definida. É o advogado, é o jurista. Mas chega pro produtor rural, chega pro empresário, chega pro profissional das empresas, chega pro assessor desembargador, mas o conteúdo é pro advogado. E essa clareza na definição da persona ajuda em toda a comunicação, porque não dá para eu também ficar pecando na técnica ou pecar no fundamento, porque a tese eu preciso disseminar a tese com o ecossistema jurídico que defende o setor produtivo. Então, por que eu estou dizendo isso? Como o pessoal que está acompanhando, e seu case eu acho muito legal, até recomendo se quiser falar exatamente o nome do canal, aí o pessoal se inscrever também, acho que vai ser super válido. Se você está pensando aí em produzir um conteúdo, você que está ou assistindo aqui a gente, ou só escutando um áudio aí no Spotify, se você está pensando em produzir um conteúdo, defina a persona e vá com tudo. Essa clareza da persona, ela faz diferença. Vai atingir outros públicos. Hate também ajuda, hate é bom, pô. Ele te dá direcionamento para avaliar se aquilo realmente você pecou ou não. Se tiver pecado, pô, obrigado, vamos aprender e aperfeiçoar, o próximo vai sair melhor. E se não tiver, ele está ajudando no engajamento. De todo jeito vai ser bom. Sim. Então eu falo que o hate é conquista. Então, no momento que está tendo hate, conquistou algo. Algo vai sair de melhor no próximo aí já. Então, queria pedir para você compartilhar aí com o pessoal qual que é o canal e hoje qual que é a linha editorial, assim, basicamente, que você constrói lá. Primeiro, eu vou dizer para você, parabéns pela coragem de fazer o que vocês estão fazendo aqui, você e teu time. Jovem, com propósito. Eu estou vendo no seu olho que brilha quando você está falando e eu quero acreditar que você está vendo a mesma coisa porque é algo que é apaixonante. É recíproco. Eu aprendi 2 coisas antes de responder a sua pergunta. A crítica de alguém que eu jamais pediria um conselho, para mim é a mesma coisa que nada.
Então, se vão falar bem, se vão falar mal, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em entregar para quem eu me dispus a entregar a minha ajuda, que ela chegue até ela. Então, se o meu entorno falar alguma coisa sobre isso, eu não estou ouvindo, é só ruído. Quem de fato eu preciso que me apoie, me apoia. Minha família, meus sócios, meus amigos de verdade que falam assim, isso é certeza que vai dar certo, porque você está fazendo a coisa para alguém que precisa. E quando você ajuda alguém, é natural que a pessoa entenda que você está ajudando. Poxa, olha isso aqui me ajudou hoje. Já atingiu o propósito. Se isso vai gerar uma contratação, se isso vai gerar alguma outra coisa, é decorrência. E eu digo mais, viu, Bruno? No dia a dia, esse reconhecimento, porque quando a gente está na loucura, trabalho, tal cliente, muitas vezes o reconhecimento, o agradecimento, ele é mais escasso, né? Ele deixa de ser tão comum, assim. Quando a gente vê uma mensagem de uma pessoa que a gente nunca viu na vida agradecendo e de alguma forma a gente vê, bate, sensibiliza algo no nosso interior que não tem muita explicação, assim. Eu só sei que preenche, dá razão. Você sorri sem... Exato. Você olha e já sorri, o corpo reage. Alguém do Piauí, Maranhão, Pará, quando manda, fala assim, cara, acompanha a Pujante. Você, hoje, ontem a gente se conheceu. Falei pra você do cara do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Ô, Wander, tô lá no grupo, cara, tô no grupo lá, faço parte, acompanho. Então, assim, ó, como que isso tem um valor que é inexplicável. Então, saber que de alguma forma, e eu gosto de falar isso muito pra equipe da Pujante, eu quero que desde o desenvolvedor lá, tech, que trabalha no TI, que está lá só na programação, eu convido eles para irem em algum evento para saber que o nosso negócio é sobre pessoas. E tem pessoa lá na ponta, tendo a experiência do sistema, tendo a experiência de ler um título, de ler uma matéria, daquilo gerar valor. Eu preciso comunicar de uma forma clara, assertiva, que gere valor para a pessoa que está do outro lado. Então, sempre lembrar que nosso negócio é sobre pessoas e nossa vida, o propósito, eu acho que foi isso que você comentou aí, por isso que eu quis dar um destaque, contribuir para o próximo é algo verdadeiramente gratificante. O olho brilha mesmo. Você está vendo uma verdade aqui. É sobre isso. É sobre isso. Quando você ajuda, eu fiz o treinamento do Mastermind, vários treinamentos de desenvolvimento pessoal. E lá eles ensinam o seguinte, quando você vai fazer o bem para o próximo, o bem passa primeiro dentro de você. E depois ele se externa. Porque você teve a ideia, você decidiu que você ia fazer bem e você começa a agir. A partir do momento que você começou a agir, o seu fisiológico, o seu psicológico, imediatamente se colocam no processo de ajudar. Então essa parte positiva já passa dentro de você. Sim. Então, toda vez que eu vou começar um vídeo, a primeira palavra que eu falo é energia. Energia. Vou começar o vídeo, eu falo energia. Até o Pedro, que é o editor, ele fala assim, não vai me falar isso no vídeo. Eu falo assim, um dia eu vou falar sem você deixar. Porque é essa energia vital que transparece. Porque, de fato, você está energizado. Você está energizado porque você sabe que lá na ponta vai ter alguém que, de repente, lá no interior do Piauí, no Maranhão, no Amazonas... De ponta a ponta, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E isso está se materializando porque as pessoas estão chegando até nós. Ela está lá, de repente, com o celular e ela olha aquilo e fala assim, isso aqui foi feito para mim. Sim. E quando ela fala, foi feito para mim porque eu estou nessa realidade, eu estou vivendo isso e eu precisava desta ajuda, está concluído o seu processo de energia. Ela chegou lá. Sim. A energia que você colocou naquele vídeo, que pode estar lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, ele atinge. Sim. Porque é feito com verdade. Você disse lá atrás a questão, defina o seu avatar. Para quem você vai falar? E aí tem stakeholders em volta, que vão te ouvir também. Então é muito importante você definir, ter uma estratégia muito clara de onde está e para onde vai, ponto A ao ponto B, e qual é o caminho que você vai seguir. Eu trabalho com o seguinte processo: decisão, comprometimento, execução, ajuste. Você se decidiu, se comprometeu, você só precisa executar. Executou, não está funcionando tão bem? Identifica onde não está funcionando tão bem, ajusta e continua na decisão comprometido. E executando. E jogue o jogo longo. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Sim. Nós começamos o canal que chama Rocha Mazo no YouTube e no Instagram, no TikTok e no Facebook Rocha Mazo Advogados. Aproveita, já se inscreve, começa a seguir a gente, você vai ter conteúdo de qualidade. O jogo longo, a gente começou há 1 ano com 0 seguidores. Hoje nós passamos de 12 mil. Começamos o canal com 0 inscritos, estamos chegando a 17 mil. Caraca. E o tráfego pago é muito pouco dinheiro direcionado, porque o gestor de tráfego que a gente contratou para fazer a primeira campanha gostou tanto do projeto que ele virou nosso sócio.
Ele virou Que nosso bacana. sócio, porque a gente tem a empresa, que é o escritório Sim. de advocacia, e a empresa de criação de conteúdo. Olha Nessa aí. empresa de criação de conteúdo, ele falou, não quero mais receber, eu posso ser sócio? Eu falei, poxa, vai ser maravilha. Então, é um projeto que a gente tem para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos. Eu até brinco com a minha filha, que tem 14 para 15 anos, eu falo assim, se prepara que você vai ser CEO do grupo. Então, veja como tudo Legal. isso muda a sua vida e te dá Sem propósito. dúvida. Te dá propósito. Eu tenho certeza que a Agropujante vai ser um negócio gigantesco, Amém. pelo simples fato desse time maravilhoso que você trouxe aqui e pelo brilho que eu estou vendo no seu olho. Desde o primeiro momento que a gente conversou. Você já sabe exatamente o que você está fazendo. Exato. Então a mensagem é, saiba exatamente o que você está fazendo com uma clareza tão grande que aquilo brilha dentro da sua cabeça, parece que tem uma luz lá dentro que não apaga. E aí você simplesmente se compromete a viver esse sonho. E outra coisa, não conte para não sonhadores o seu sonho. Senão eles vão jogar... Porque senão eles vão pôr dúvida na sua cabeça. Não duvide de você. Essa é a mensagem. Para o advogado, para o produtor rural, para o criador de conteúdo, para qualquer ser humano. Tire a dúvida, porque a única pessoa que pode te limitar é você mesmo. É a maior era de oportunidade, né? Eu vejo que com a inteligência artificial, um monte de gente usando para besteira, para mim, mas se a gente for aproveitar ela mesmo, para pensar melhor, para fazer boas perguntas, para como metodologia de estudo, de pesquisa, a chave que a gente tem na mão é única na história da humanidade. Então, comparando a invenção da eletricidade. Da eletricidade. É um marco na história da humanidade sem precedentes e as pessoas não estão entendendo ainda o potencial que traz isso para pensar melhor. Não é para deixar de pensar, entrar em zona de conforto. Pelo contrário, eu quero ir à exaustão para falar assim, meu cérebro vai instalar, vai abrir uma nova camada aqui de pensamento. Como que eu construo intelectualidade, como eu construo filosoficamente uma visão do meu negócio. Você acaba sendo um arquiteto. Você passa a ser um arquiteto e não mais um executor. Porque tem alguém que sabe que vai fazer a tarefa com mais acuidade, com mais velocidade e com mais assertividade a partir do momento que você consegue usar a ferramenta da maneira correta. Hoje no escritório nós temos um time enxuto que faz muita coisa, porque todo mundo está treinado para usar as ferramentas da maneira correta. As tarefas repetitivas do dia a dia. Porque o processo de tomada de decisão, ouça bem, advogado, nós nunca seremos substituídos. Sim. Porque o arquiteto, aquele que de fato vai construir a tese, que vai construir o edifício em cima daquele caso, vai ser sempre um advogado. Sim. Pode ser que a IA faça a tua petição em 10 minutos que você demoraria 2 horas para fazer. Nessa 1h50, estude o caso. Sim. Melhore o teu entendimento do caso. Ou use para atender um outro caso. Você vai ganhar escala, você vai ganhar velocidade. Qualidade. Então, não tenha medo do novo. Entenda o novo. Sim. A partir do momento que você descobre, aquilo não é mais novo, aquilo é rotina. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que entender é, voltando lá atrás, que tudo se conecta. Eu queria fazer a minha operação que eu criei por 10 anos, que era o meu sonho da época, começou a não fazer sentido porque não consegui que eles entendessem que essa realidade era a realidade da verdade, que eu via essa verdade. Sim. Eu tinha que ter uma decisão, tudo parte da decisão. Ou eu fico aqui e esqueço o meu sonho, ou eu jogo tudo isso para cima, começo de novo e vou viver meu sonho. E eu vou viver meu sonho até o último dia que Deus me der a oportunidade de respirar. Porque Ele já me dá uma dádiva maravilhosa, que é acordar de manhã com saúde, respirar e poder fazer alguma coisa pelo próximo. E algo que tem uns parceiros nossos que fizeram uma missão na China agora recentemente. Eles bateram muito na tecla e falaram assim, gente, ninguém lá na China está falando de inteligência artificial igual a gente está adotando aqui de forma até um pouco atrasada. Ah, inteligência artificial. Não, inteligência artificial é igual ligar a lâmpada. É necessário, é comum. Tá dentro do negócio. E eu tenho buscado falar para os colegas, eu acho que isso é muito importante ressaltar. A gente tem que entender a naturalidade que é conversar sobre o marketing digital como um novo canal de aquisição de cliente. Seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, a depender da carteira. O TikTok é uma máquina, hoje é o aplicativo mais utilizado no Brasil, não é aplicativo só de dancinha, é uma máquina bilionária. Eles estão faturando próximo aí da casa dos 200 bilhões de reais por ano no TikTok Shop. Existe um mercado, tem transações acontecendo. Ah, mas não é jurídico. Aí é outro mérito. Mas espera aí, olha de uma forma diferente. Vai entender por que o brasileiro fica mais tempo hoje no TikTok do que no WhatsApp. E aí a gente começa a quebrar paradigma. Vai entender como que os grandes escritórios já implementaram IA. Já estão incorporando a IA no processo. Não é diferencial, é básico.
fazer isso, estar um passo à frente, estar buscando, estar discutindo, estar nos ambientes, estar aqui na Harvard, a gente está batendo esse papo, a pessoa está acompanhando, está tirando um tempo lá para acompanhar isso, seja no vídeo, no YouTube, seja no Spotify, ela está investindo um tempo para pensar, para abrir o leque e falar assim, peraí, será que eu tô atrasado? Será que eu tô só no Instagram, não deveria estar no YouTube? Será que eu não deveria estar no TikTok? Como que eu reformulo? Por que eu não tô com gestor de tráfego ainda? Eu escutei o Bruno lá falando com o Vander na Pujante, eu vou buscar o gestor de tráfego agora. Então, essa é a intenção da gente estar aqui discutindo carreira pujante, que a sua carreira aí, que esteja escutando, seja pujante também, e muitos já têm essa carreira de sucesso, mas que a gente entenda esse novo contexto e incorpore isso numa naturalidade, de saber que é meu dia a dia. Eu preciso usar essa ferramenta e usar da melhor forma possível. Mas, Bruno, caminhando aqui também para uma conclusão da nossa conversa muito rica, eu acho que a gente passaria aqui horas e horas e horas trocando essa ideia. Muito bom mesmo. Muito legal. E que baita história a sua, desde a origem, como que você enxergou esse propósito e essa missão na defesa dos produtores rurais. Aqui a gente sempre gosta de pedir para o convidado deixar uma frase de inspiração, de mercado também, mais uma frase que seja um marco, uma mensagem para toda a nossa audiência. Uma audiência composta de juristas que já atuam ou que querem atuar no agro. O que você enxerga da importância da segurança jurídica, da pauta jurídica dentro do setor agropecuário? Bom, a mensagem para quem quer advogar no agronegócio é que ele tem que entender de agronegócio. Hoje tem muitos colegas querendo surfar uma onda, porque de fato o setor é grande, tem dinheiro aí, tem muita necessidade, como você acompanhou aqui a imersão, você e teu time acompanhou, viu que numa tarde, num sábado, quantos assuntos surgiram de desafios que tem no agro, começando com a Tereza Vendramini, terminando com a sociedade rural brasileira. E nesse meio de panteão de gigantes que passaram por aqui hoje, deu para entender quais são os desafios. E para esse tipo de desafio não existe amadorismo, nem aquele pretenso advogado que fala assim, eu vou advogar no agro porque o agro dá dinheiro. Vai fazer alguma coisa errada. Porque é muito específico, é muito especializado. Direito agrário é uma coisa, agronegócio é um negócio muito mais amplo. Então, meu amigo, minha amiga advogada que queira vir para o setor, precisa, talvez seja o setor que mais precise de gente especializada, que está menos saturado, que tem, como eu disse, 1/4 do PIB, 1/4 da mão de obra, Brasil afora, esperando você com qualificação. Só que você tem que estudar todo dia, porque você vai ter que ver bolsa de valores, você vira um gestor. Exato. Como eu disse, você vai ver bolsa de valores, você vai ver a variação do câmbio, você vai ver se está acontecendo alguma coisa na Ucrânia. Seja 1/4, 1/3, né? Essa proporção ela guarda em todos os aspectos, né? O agro vai segurando isso, né? Do PIB, da geração de emprego, etc. E eu vou dizer aqui algo que eu nunca disse, mas que agora me veio o start, que suporte também para recepcionar 1/3, 1/4 da advocacia brasileira. Exatamente. Nós precisamos de juristas pensando no setor agropecuário. Pensando, criando, desenvolvendo teses. Você viu aqui o professor Rafael Molinari sobre o barter, algo que não tinha, ele desenvolveu uma tese de doutorado, até eu encorajei, falei, você tem que publicar isso, porque cria-se uma paixão. Eu não sei se os advogados trabalhistas têm essa paixão que a gente tem no agro, se os advogados previdenciaristas têm essa paixão, o advogado médico tem essa paixão. Mas todo mundo que trabalha com agro sabe, porque tem um parente, tem um tio, tem uma avó que é agricultor. Porque nós somos um país agricultor. Acho que está na essência do ser humano. Do ser humano, porque tem que comer, tá ali, uma planta. Quem que não se anima a ver uma planta florescer, a agricultura foi a primeira grande revolução da humanidade. Então, acho que o domínio das técnicas de agricultura... A partir do momento que o humano descobriu que ele podia plantar, ele não precisava mais se movimentar. Então, é a base. Eu acredito fielmente que tem algo na alma aí, nosso espírito, tá no nosso DNA. Nosso DNA, assim, na fundação mesmo, que de fato nos conecta. Porque esse brilho no olho, essa paixão, ela é verdadeira. Ela é muito verdadeira, ela vem de dentro. E geralmente eu testemunho muita gente chegando no agro, a recepção, o primeiro olhar, assim, na enorme maioria das vezes eu preciso em busca de honorários, oportunidade, a grana, né? Que é essa oportunidade de melhoria mesmo da própria profissão. Mas depois, é natural, quem suporta o processo, ele vai tomando um gosto e vai se envolvendo nisso, que vai virando uma causa mesmo. Sim. E aí essa causa, ela fica até apaixonada, né? Exato. Em alguns momentos a gente vai criando paixão. E já é do advogado essa paixão, né? Essa convicção, querer brigar por algo que acredita, por uma causa do cliente. Então, a busca por justiça. Então, acho que foi muito rico
esse bate-papo. Bruno, Você me pediu para deixar a mensagem. eu quero que deixe a mensagem e também já aproveite para fazer aí a divulgação do seu canal no YouTube. 2 mensagens. A primeira, nunca abandone o seu sonho. Viva o seu sonho diariamente, 24 horas por dia, e você é o responsável pelo seu sonho. Então, seja lá qual for o seu sonho, não desista dele, porque se você decidir viver o seu sonho, se comprometer a conseguir chegar no seu sonho e executar todo santo dia com resiliência, uma hora você vai realizar o seu sonho. E a parte final, dinheiro é subproduto do que você faz. Se você coloca o dinheiro na frente, você se torna um escravo desse pensamento. E esse pensamento ele não constrói nada, ele só destrói, ele só cria dissonância e ruído. Então faça com muito amor e carinho aquilo que você se propôs a fazer, que fatalmente você vai ganhar dinheiro. Você vai ter mais ou menos dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Porque se você for para o agro, você vai ter contratos milionários. Você vai ter recorrência, você vai ter relevância. Então você vai ganhar dinheiro. Sim. Mas dia menos dia, o fluxo de caixa vai melhorar. Só que não abandone no primeiro, nós falamos aqui, na primeira falha, no primeiro erro, não deu certo, está demorando. No primeiro ano, Continue, né? continue. Por alguns anos. Aí, eu acabei de dizer, nós criamos um canal no YouTube, meus amigos, minhas amigas estão aqui acompanhando, há 1 ano e 1 mês atrás. São 13 meses. Com a vontade muito grande de ajudar. Nós estamos quase chegando a 17 mil inscritos. E no YouTube, praticamente, a gente não põe nenhum dinheiro de tráfego, é orgânico. Um que fala para o outro, que fala para um, que vê um vídeo e volta. Então, eu gostaria de pedir para você, quer informação de qualidade, assuntos técnicos, direito, economia, mercado no agro e direito internacional, geopolítica, no canal Rocha Maso no YouTube, às terças, quartas e sextas, tem um episódio para você, às terças com o Dr. Pedro Rocha, que é especialista aqui pela USP de Ribeirão, em direito internacional. E é ao vivo? Como que é esse conteúdo? Gravado, vai às 8 horas da noite. Geralmente a gente grava o vídeo no dia e faz o upload dele às 8. Legal. Por que às 8? Porque o produtor chegou de casa, está no horário ainda que ele está se preparando para descansar, porque no outro dia tem a lida de novo. E hoje a gente já mapeou que 45% dos nossos espectadores assistem pela televisão, mais 30% pelo celular e ainda tem gente que vê no computador. Então, quer dizer, essas pessoas... Legal. Eu tenho espectadores que viraram clientes que falam assim, eu chego na sexta-feira, pego uma cerveja, às 8 horas da noite eu vou assistir seu vídeo no YouTube. Olha só. Então é muito gratificante. Então nós estamos no YouTube com Rocha Maso, nosso canal, e no Instagram, TikTok e no Facebook, Rocha Maso Advogados. Se inscreva, siga a gente, você vai gostar muito do que você vai ver lá. Então fica aí a recomendação do Bruno, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, Wander. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Todos e que nós. a agro seja cada dia mais pujante. Pessoal, grande abraço. Você ficou até aqui. Peço, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar e se inscrever também no nosso canal aqui na Agro Pujante. É assim que a gente consegue chegar. Ainda estamos distante aí dos 16 mil, mas vamos correr para crescer também no YouTube. Daqui a pouco vai estar com 1 milhão. Amém. A gente focou muito no Instagram ano passado e esse ano a gente está investindo energia aí. Começou de 1 mês para cá, investir energia no YouTube. Vamos embora. Quero contar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.